Imagine o mundo nosso como é hoje. Imagine que do nada, de uma hora para outra, ele vira outra coisa. Pegue toda a sua liberdade, todo o seu livre-arbítrio e seja reduzido a nada praticamente. Hoje nós vamos abordar um mundo diferente. Um mundo que foi completamente destruído. Um mundo que antes via paz e harmonia, mas que depois de muitas eras, uma espécie de caos começou a se instaurar no mundo. Uma grande guerra. Nesta guerra foram raças contra raças, onde a raça mais forte iria prevalecer. Nós fomos colonizados, completamente derrotados. Nós fomos colocados em jogos, forçados a jogar eles. Nosso planeta foi completamente devastado. Nossa querida população emanava uma cor cinza de tristeza. Ninguém mais tinha esperança em absolutamente nada. Nossas queridas crianças eram pegas e aprisionadas, colocadas em lugares fechados, onde elas mesmas tinham que aprender a cantar e como cantar certo. Tudo isso tinha um único objetivo: trazer felicidade àqueles que nos colonizaram. Mas essa história não tem final feliz. Aqueles que perdiam tinham seu destino tirado deles mesmos, junto a gargalhadas enormes, cheias de alegria. A nossa tristeza era alegria para eles. Esse mundo não é uma coisa boa e tá longe de ser. Neste mundo você tem que lutar contra aqueles com quem você cresceu ao seu lado praticamente a sua vida inteira. E em questão de minutos você vê essa pessoa partir por causa de você. Esse mundo, ele tem nome, e o nome dele é apenas um. Tudo começa com duas amigas de muito tempo atrás. Amigas inseparáveis, criadas desde pequenininhas, fadadas a um destino tão cruel. Na primeira batalha de canto, se baseia nessas duas amigas. Uma com seu traço marcante, sendo seu cabelo rosa, e a outra o seu cabelo preto. O personagem de cabelo rosa vai cantando, vai mostrando como eram os dias alegres daquelas duas amigas naquele lugar simulado. Elas eram a definição do que podemos chamar de uma boa amizade. Mas infelizmente nesse mundo, essas amizades não duram para sempre. A batalha inteira se resume delas duas revivenciando momentos que elas viveram juntas no passado. Nessa batalha inteira, elas não têm ódio ou rancor uma pela outra, e sim amor. Amor pela amizade que elas tiveram há muito tempo. Mas não demora muito até a câmera começar a subir e a gente ter nas nossas mãos quem é a vencedora. As duas começam a lembrar do passado como se não houvesse um amanhã, mas de repente os pontos vão subindo cada vez mais e mais e mais. E quando elas percebem, o inesperado finalmente acontece. Uma coisa que conseguimos perceber sobre ele é que ele é muito introvertido e gosta de ficar observando os outros, quase não fala com ninguém. Além de ser um pouco introvertido, ele não é muito bom na música, por isso é castigado de novo e forçado a aprender a cantar. Enquanto mais ele canta, mais ele vai lembrando do seu passado, isso vai lhe gerando uma crise de ansiedade. Vai crescendo dentro do seu coração até que ele quebra o seu próprio instrumento musical. Todos conseguem ver essa crise tomando conta do corpo dele, ele começando a perder o controle dele mesmo. Todos os seres, os que mais ficam com medo são os próprios aliens, a ver uma cena tão chocante na frente deles. É como dizem, o show não pode parar e a gente tem o nosso vencedor, ele mesmo. Não deixou nem seu oponente cantar direito, e agora ele tem que aguardar.
Tudo começa com um garoto que foi vendido pro programa Alien Station. Esse round em si é muito especial, porque nele a batalha de música é algo muito à parte. Aqui ele se aprofunda no local onde as crianças eram colocadas para serem obrigadas a cantar. O fator interessante é que aparentemente dava para sair dali. Eles descobriram do pior jeito que nunca se deve fazer isso. Quando finalmente tentaram fugir, acabaram se deparando com uma besta terrível. Besta essa que acabou machucando seus amigos, deixando eles feridos. O garoto adorava as estrelas, adorava olhar para elas. Quando viu aquilo, ele só conseguiu ver beleza por algum motivo. Beleza igual a das estrelas. Cada palavra que soa de sua boca enquanto ele canta, ele vai contando cada vez mais sobre o seu terrível passado. O mesmo amigo que protegeu ele da besta agora estava acorrentado. Não ligavam se o mundo iria cair, eles só queriam a amizade um do outro. Para aquele injusto mundo era muito difícil com que isso acontecesse. Enquanto cantava suas últimas palavras, era decisivo a quem teria ganhado aquela competição. Que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, porque realmente tinha um quarto round no canal do criador. Só que assim, infelizmente o quarto round foi deletado, então a gente vai ter que prosseguir com o próximo round. Um mar de sangue, um mar de caos. Essas crianças que passaram anos de suas vidas batalhando e aprendendo a cantar, agora têm que enfrentar umas às outras no fim desse duelo, ou pelo menos a chegada do fim. A menina de cabelo rosa batalha agora contra o loirinho, uma pessoa manipuladora. Ele tá mais manipulador, e essa batalha entre eles não é uma disputa de quem consegue cantar mais, e sim uma batalha psicológica entre os dois enquanto eles cantam. Diferente dos outros episódios, nesse aqui não tem nenhum flashback. O loirinho começa a cantar que nem a amiga de Rosa, pra poder afetar ela de algum jeito naquela batalha. Um mar de manipulações seguidas a um mar de danças inconfundíveis entre os dois. Rosa está desolada, não consegue continuar a batalha enquanto continuar vendo o rosto de sua amiga naquele psicopata frio. Mas mesmo não conseguindo encarar ele, não conseguindo olhar nos olhos dele, ela tem que dar um jeito, porque senão vai ser ela que vai acabar morta naquele chão. Por um momento o choque vem, ela olha pra tudo e pra todos os lados, só consegue ver a sua amiga. Mas o que ela vê não são lembranças felizes, são aquele mesmo momento que marcou a sua vida para sempre. O mar de manipulações do loirinho vai aumentando cada vez mais e mais e mais, deixando ela cada vez mais louca até que ela perca totalmente o controle. A visão dela, se alguém tem que sofrer, vai ter que ser ele, porque ele fez isso, não foi outra pessoa, foi ele. Fez ela lembrar, ele cantou que nem ela, ele tá fazendo isso, e ela tem que depositar a culpa dela em alguém. Agressões não são permitidas dentro do programa Alien Station. Caso ocorra alguma violência, eliminem instantaneamente. Rosa não morreu naquele momento. Uma pessoa resgatou ela. Pessoa que parecia reconhecer o loirinho pela troca de olhares que fez com ele.
Já que a Rosa desapareceu do local, ela foi dada como desaparecida, fazendo assim o programa travar. A gente avança para a final de Alien Stage com os nossos 3 últimos participantes, onde a gente vai revelar o nome de cada um deles. Bem, começando por ele mesmo, ele que vocês estão vendo na tela, ele é o Ivan. Vocês lembram do menino que teve a crise de ansiedade, quebrou a guitarra? Bem, ele mesmo, ele é o Tio. Em terceiro lugar, nós temos ele, o ser mais manipulador de todos, o Luca, o loirinho. Dá essa leve pausa porque aqui eu vou começar a explicar um pouquinho sobre como funciona um pouco da história desse mundo. Não só a história, mas tentar aprofundar também e mostrar pra vocês a perspectiva de certos personagens perante a esse mundo. Tudo começa com as melhores amigas do primeiro round. De cabelo preto e olhos lilás se chama Sue. Sua amiga de cabelos rosas e olhos amarelos se chama Missy. As duas eram tratadas de formas diferentes, mas no final elas sempre foram iguais. Missy, enquanto estava na solidão, conseguia ver algo que ninguém nunca viu em Sue. Algo despertou em Missy, e enquanto Sue vagava pelo espaço, ela conseguiu ver que quem olhava para ela de seu vidro era ela mesma, a Missy. As duas se olharam e naquele mesmo momento perceberam que as duas eram mais iguais do que pensavam. Missy era tratada com carinho, como se fosse uma espécie de mercadoria valiosa, enquanto Sue era mais vista como uma boneca e algo para ser usado. Mas mesmo assim, as duas no fundo eram tratadas da mesma forma e vistas das mesmas formas. Uma conexão profunda que foi se tornando mais intensa durante uma vista momentânea de uma para a outra. Mas no final elas duas sabiam que talvez elas nunca fossem se reencontrar. A única coisa que elas podiam ter é a esperança de poder se ver mais uma vez nesse mundo tão cruel onde elas não tinham liberdade. Ao final do vídeo a gente vê Missy chorando, como se ela tivesse sonhado com isso ou alguma coisa parecida. Coisa que deve ficar bem clara é que todo esse sonho foi uma representação do passado de quando Missy encontra a Sue pela primeira vez. Agora a gente vai ver como o mundo está de verdade. Um grupo de humanos está sendo procurado. Esse grupo é o mesmo que salvou Missy de quase morrer no round contra Luca. Mas diga-se de passagem, esse grupinho de pessoas são crianças do orfanato. E uma dessas pessoas que tá dentro dele é a Gold, Yuna. Passou um tempinho de lá pra cá e Missy tá aprendendo a se adaptar a esse novo grupo de pessoas. Pelo que dá a entender em todo o episódio, Yuna parece ser a líder desse grupo de rebeldes. Ela parece ter um objetivo claro, invadir o projeto Alien Stage e fazer alguma coisa lá dentro. Uma certa parte do episódio a gente consegue ver como ela era criança dentro do projeto Alien Stage. Parecia ser acompanhada de boas amizades. Diga-se de passagem, uma dessas pessoas parece muito o Luca. Voltando ao foco, Yuna parece uma pessoa muito focada em destruir o projeto Alien Stage de alguma forma. Mas é claro, ninguém nunca disse que ia ser fácil fazer isso. O projeto Alien Stage é uma base fortificada muito forte. É muito difícil simplesmente sair entrando. Realmente seria difícil para qualquer pessoa, mas não pra ela, porque Yuna é diferente. Certas partes do episódio, quando Yuna aparece cantando a música tema, tem uma hora onde ela parece ter uma espécie de crise e lembrar do rosto de Luca e depois lembrar de uma amizade passada. Do nada ela lembra de algo. Aquele mesmo grupinho de amigos, um deles estava morto e ao lado dele a criança, que provavelmente é Luca, com o rosto doentio.
Yuna parece guardar esse rancor por Luca por muito tempo. Isso se comprova mais que é ele mesmo, porque durante o episódio vai mostrando cenas dele e como ele tá no Alien Stage atualmente. Queria ressaltar que essa parte do episódio onde a Maze perde parte do cabelo, ela fica muito mais da hora assim, tá bom? Só queria dizer, depois de muito esforço, de ralar muito, elas conseguem passar por todos os guardas. E depois de tudo isso, elas começam a ir pra um lugar em específico, onde elas veem que Ivan e Tio vão se enfrentar. A música cantada nesse round se chama Core. Como todas as outras lutas, alguém começa cantando. E dessa vez é o Tio, e ele parece estar menos calmo e menos bravo e instável, vamos dizer assim. A gente consegue ver que anteriormente ele parecia estar sendo usado para entretenimento pelos aliens, para ele conseguir cantar e etc. Em algum momento ele é colocado contra um cartaz de Maze e isso afeta ele de alguma forma. Será que ele gostava dela? Disso a gente não vai ter resposta, mas ele parte para cima do alien que confrontou ele e bem, a gente já sabe. Enquanto o Tio canta, vai mostrando alguns flashbacks desse encontro dele com esses aliens. Em um momento, quando o Tio está derrotado, ele consegue ver Maze em uma espécie de lembrança com as roupas do orfanato. Ele tá sozinho. O momento se passou e Tio tava jogado na sala, completamente derrotado. Mas alguém chegou e destrancou sua coleira. Essa pessoa era Ivan, o seu melhor amigo do passado. E bem, é contra ele contra quem Tio vai ter que lutar e derrotar. Enquanto ele canta, memórias do passado começam a ser recobradas instantaneamente. Memórias essas dos dois se divertindo e brincando, mas podemos perceber Ivan parece olhar para Tio de outra forma. Ivan parece olhar para aquelas criaturas, para todo aquele lugar de outra forma. Caso vocês não se lembrem, Tio foi o garoto que salvou o Ivan da criatura daquela vez. Mesmo o garoto que teve a cena da chuva de meteoros. Os dois têm um passado profundo de melhores amigos, onde um deles começa a gostar do outro. Ivan gostava muito de Tio, gostava tanto que não poderia suportar ele continuar sabendo de tudo o que tá acontecendo. Ele queria que um dos dois ficasse vivos, mas ele gostava tanto de Tio que ele queria que ele ficasse vivo em vez dele mesmo. E se vocês se lembram, uma das regras do Alien Stage é que não pode violência. Mas antes de fazer o que ele tem que fazer, ele vai demonstrar o seu amor. Enquanto o beijo acontece, os pontos vão subindo. E demora muito, mas o inesperado acontece. À frente de seus olhos, Tio consegue ver Ivan morrendo instantaneamente. Uma das batalhas, se não a batalha mais linda que já teve até agora. Ivan morreu tentando demonstrar o seu amor. Mas bem, a gente tem o nosso querido e maravilhoso vencedor antes da última rodada.
Dessa vez as coisas começam agitadas e a gente consegue ver o tio começando cantando com uma roupa diferente. Ele parece estar abalado, mas sinceramente, como não estar abalado tendo visto tudo o que aconteceu e tendo que lutar contra Luca depois de tudo isso? Conforme a batalha vai avançando, a gente consegue ver que a gente consegue ver que Yuna tá vendo tudo isso da sala de controle. Ela parece ter se machucado e ao lado dela tem Maisie vendo o tio lutando nessa batalha sangrenta. Ele tá determinado pra vencer, ele quer fazer isso depois de tudo que aconteceu, mas Luca é manipulador a um nível surreal. Os dois vão cantando e tudo vai se intensificando cada vez mais e todos vão conseguindo ver a intensidade dessa batalha. De um lado a gente tem Tio, que tem o seu amor não correspondido por Maisie porque ele nunca foi visto. Sua personalidade foi moldada por esse mundo cruel, cheio de injustiça, que os aliens trataram ele dessa forma e ele trata os outros assim. E além disso, ele acabou de perder o melhor amigo dele, que aparentemente gostava muito dele. Parecia gostar de outra forma, uma forma mais intensa. Mas Maisie e Yuna não poderiam deixar isso continuando, então eles começam a invadir o local no seu plano ao projeto Alien Station. Enquanto Maisie está invadindo, Yuna começa a pegar os arquivos ou coisa parecida. Tudo parecia estar dando certo até demais, mas não se esqueçam que Luca sabe o que dizer na hora certa e como dizer. Isso derruba o mundo de Tio, porque ele não sabia, ele não tinha noção do quão manipulador isso podia ser, de quão choque isso poderia causar na mente dele. Luca cantando da forma que ele cantava, Luca fazendo as poses, as expressões que o seu amigo fazia, ele estava imitando o Ivan, isso estava mexendo com ele cada vez mais. Eles não tinham tempo para pensar direito, afinal das contas, os pontos dos dois estavam oscilando muito rápido, de formas muito diferentes. E Yuna estava quase conseguindo pegar os arquivos, mas Tio começa a ter uma lembrança intensiva das memórias com o Ivan, mas isso começa a mexer com ele, seu nariz começa a sangrar. E sinceramente, do fundo do meu coração, eu achei uma sacanagem terem colocado a foto do Ivan enquanto os dois vão batalhando. Luca puxa Tio para perto e Tio começa a ver Ivan nos olhos de Luca. E isso parece quebrar ele de uma forma suprema, mas ele começa a ver Maisie no meio da plateia e Luca não estava esperando por nada disso. Tio começa a ir em direção a Maisie na plateia, mas a pontuação já estava sendo finalizada, mostrando que o vencedor era Luca. E bem, a gente sabe o que acontece com os perdedores. Uma lembrança do passado vinda lá do orfanato. Tio e Maisie estavam se escondendo de um drone. Os dois naquela época eram bons amigos e Tio não era do jeito que é hoje. Naquele dia, Tio viu a beleza nos olhos de Maisie. Mas é uma pena que isso agora é tarde demais. Tio perdeu a batalha, mas isso ainda não acabou, porque alguma coisa acontece. Yuna entra no palco e Luca e ela se veem mais uma vez. Luca, quando vê Yuna, parece se alegrar demais por algum motivo, mas antes que ele pudesse fazer qualquer tipo de coisa, uma arma é apontada para sua cabeça. E Yuna começa a ir embora, mas Luca começa a se lembrar, ele começa a rir, ele começa a se lembrar de tudo. Nesse flashback, Luca está em um lugar cheio de cápsulas. Ele rasgou essas cápsulas, condenou esses seres humanos. Por quê? Em toda a infância do pobre menino, ele nunca demonstrou ser alguém verdadeiramente sociável, até que Yuna, quando criança, chega até ele. Mas esse mundo também não é só flores, e Yuna perdeu a perna, e no lugar tem uma perna robótica. E nessa junção de flashbacks mostra como isso aconteceu, um desmoronamento.
Desde que ela perdeu a perna, desde que tudo tá acontecendo, ela nunca esteve bem. Mas os seus amigos, a sua verdadeira família sempre tava ali pra alegrar ela. Ela via Missy chorando, ela via Missy preocupada e ao mesmo tempo ela tinha que ser uma líder e cuidar de todo mundo. Mas Luca era sempre usado pelos alienígenas de todas as formas possíveis. E acima de tudo ele parecia guardar um sentimento por Yuna. As noites no orfanato, todas as crianças se alegravam, cantavam, e quando cresceram, elas ficaram se preparando cada vez mais e mais pro show. Esse show é claro que eu tô falando do projeto Alien Stage, afinal elas não tinham noção de que elas iam batalhar no futuro. Não só Luca e Yuna, como todas as crianças pareciam ser bons amigos com o passar do tempo. Todas elas pareciam estar unidas e sempre conversando umas com as outras e se ajudando. Mas com o tempo as coisas foram acontecendo e todo mundo foi aos poucos percebendo a tragédia que estava por vir. Memórias registradas em um lugar tão pequeno, mas essas memórias eram tão satisfatórias, elas eram tão aconchegantes. Quando a gente volta ao momento atual, Missy está berrando, chorando com o tio morto em seus braços. E na hora do desespero, Missy lembra de sua melhor amiga. Enquanto Yuna tá dando as ordens, Luca parece lembrar de algo, lembrar do passado. Cada passo que ele dá é uma lembrança do passado. Ela vê que com o mesmo arma sendo apontadas, ele começa a caminhar, mas um erro de cálculo acontece. Yuna parecia ainda se importar com o Luca, porque ele cresceu ao lado dela e ela cresceu ao lado dele. Ele não é uma pessoa boa, mas ele parecia ter algo dentro dele ainda. Nesses últimos momentos ela começa a se lembrar, começa a ter os flashbacks e tudo começa a se conectar. E no seu último suspiro ela percebe que lá no fundo o Luca ainda era apenas uma criança inocente. Eu te odiei tanto. Eu tentei seguir em frente durante todo esse tempo. Mas você sempre foi minha única fraqueza. E é por isso que eu te odiei. Luca, viva com amor. Abrace a dor e a fragilidade e os momentos insuportavelmente vergonhosos. Perdoe a si mesmo. De novo e de novo, porque tudo começa a partir daí. Os guardas instantaneamente apontam suas armas, afinal sua chefe acabou de morrer na frente deles. Dando isso com Missy, que acabou de entrar em choque, tudo parece estar um caco. Pare de fingir ser justo. Nem você, nem eu merecemos ser salvos. A música inteira a partir daqui fala você ir a rumo às estrelas. Não só você, mas você, eu, nós, um rumo até as estrelas ou talvez até além disso. Missy e Sue pensavam que as suas formas de amar eram diferentes, mas isso estava completamente errado. Isso demonstra que a forma de amar das duas eram iguais, porque elas ficam brigando para ver quem vai ficar no palco, para que nenhuma das duas queira ver a outra morrer por causa dela. Missy já sabia o que deveria fazer. Na cabeça dela, ela ia destruir tudo isso e se matar no processo. Pensamento obviamente suicida, mas ela ia livrar o mundo desse projeto, o Alien Stage, para livrar as crianças desse sofrimento. O foguete estava sendo programado para outra coisa, mas já é tarde demais. Todos os episódios, em todos os rounds, a gente consegue ver claramente jeitos de amar diferentes de cada personagem. Um abraço reconfortante que enche o peito de alegria. O vento nos leva para um lugar além do tempo.
Acima de tudo, se eu estiver com você, esse amor... Yuna, eu preciso confessar algo. Ela ensaiava secretamente a própria morte todas as noites. E eu sabia, mas fingia que não. Talvez eu simplesmente não estivesse tão desesperada por ela. Eu sei que meu amor era diferente do seu, mas também era amor. Quem poderia me culpar? Se você tivesse visto a expressão no rosto dela também, não seria capaz de me julgar. Izzy e Yuna tinham a mesma forma de demonstrar o seu afeto, mesmo pensando que eram diferentes. Ambas morreriam uma pela outra acima de tudo. A única coisa que Maisie consegue fazer é ver o fim de tudo acontecendo. Pela dela conseguimos ver crianças, como se fosse uma representação de ela estar livrando todas aquelas crianças do mal. Elas começam a cair, elas começam a sorrir umas para as outras, demonstrando que tudo aquilo acabou, demonstrando que todo aquele fim, todo aquele sofrimento, todo aquele ódio, tudo aquilo finalmente chegou ao fim. Você estava fugindo desde o início. Nunca encarou seus verdadeiros sentimentos. Será que se apegar a uma causa nobre ou a um senso de justiça realmente resolveu alguma coisa? Mas o que aconteceu? Uma morte sem sentido. E mesmo se tivéssemos recebido a liberdade, ainda nos sentiríamos sozinhos. Porque os humanos são a raiz de toda essa dor. Somos criaturas que parecem incapazes de amar sem explorar. Izzy já não tinha mais esperança, ela tentou cometer suicídio e na visão dela tudo já ia acabar, afinal o fogo já estava consumindo tudo. Agarrando Luke em seu colo, ela começa a chorar e desabar ali mesmo. Enquanto abraça ele, ela percebe uma coisa ela percebe naquele mesmo momento, algo estava de errado. Talvez, só talvez, ele estivesse vivo. Aqui é Isaac. Para os humanos e para as bestas, a inocência era algo que eles não podiam se dar ao luxo de ter. Nesse sofrimento sem fim, amar e ser amado, apegar-se à esperança de um dia que talvez nunca chegue. Será isso um instinto de sobrevivência ou altruísmo? No centro de tudo estava uma mulher agora chamada de bruxa, que estava sempre em busca de amor. Podemos realmente culpá-la por isso? Onde começou esse pecado original? E diante de uma provação sem resposta clara, será que essas vidas conseguirão superá-la? Que invade um lugar com as crianças e ele pergunta de um lugar onde aparentemente parece ser o Alien Station. É aí que ele, olhando no computador, ele percebe que tem um orfanato ali dentro. Aquela explosão acabou com aquele Alien Station, com aquele orfanato, mas o projeto ainda não acabou. As crianças ainda estão aí. É aí que quando a gente menos espera, Isaac começa a passar pelo local e ele dá ré. E nesse momento que ele vê todo mundo, ele percebe. Stage pra mim é um grande projeto que fala sobre amor e diferentes formas de você demonstrar esse afeto. Cada música tem um significado lindo e incrível e cada personagem tem um maior desenvolvimento de
todos, na minha opinião. Cada episódio tem um flashback onde são colocadas micro coisas que vão desenvolvendo cada personagem. Isso é maravilhoso. Minha opinião, Yuna não precisava ter morrido, não precisava ter destruído o meu coração desse jeito. Eu não tô bem. Mas é isso, eu tentei deixar o mais explicado possível. Eu falei toda a história de Alien Stage. Tem mais coisa, tem HQ, tem um monte de outras coisas que desenvolvem mais. Mas eu contei só o que foi mostrado nos episódios, porque os quadrinhos que tem no Twitter da criadora são feitos exclusivamente para desenvolver ainda mais os personagens. Fiz esse vídeo com grande amor e carinho para vocês, para que fosse o mais entendível e compreensível possível. Então eu espero que vocês tenham amado esse vídeo, tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, deixa o like e por favor acompanhe esse canal, porque cada dia eu tento me superar para deixar as coisas o mais legal possível para cada um de vocês. Um grande beijo, um grande abraço, falou e até o próximo vídeo.